Olá, dando continuidade ao nosso assunto, hoje vamos falar um pouco aqui sobre um tema bem relevante na área de resistência dos materiais, que é o fator da concentração de tensão. Eu acredito que você já tenha visto algum objeto, independente do material, que tenha sofrido algum tipo de falha, uma falha no seu uso pelo simples fato de ter sido projetado para um determinado valor de força, mas assim ao longo do processo ele não resistiu. Durante o uso ele acabou não resistindo. Isso ocorre por uma série de fatores, como aquecimento, um aquecimento impróprio, além do que o limite do material permite, intempéries, degradação química ou mecânica, entre vários outros fatores possíveis. Um outro motivo é simplesmente o objeto não conseguir distribuir a energia que foi aplicada nele, seja em um torque ou em um movimento de tração, ao longo de toda a sua dimensão. Isso faz com que essa tensão fique, entre aspas, assim, presa em um determinado lugar, gerando uma espécie de força bastante elevada naquela região, comprometendo o uso do material como um todo. Então, são essas coisas, essa ideia que a gente vai discutir agora na parte de concentração de tensão. Eu coloco aqui dividido em duas partes, porque a gente vai falar primeiro de concentração de tensão para materiais em ensaios mecânicos, determinado a partir de ensaios mecânicos, e outra aplicado também em ensaios, mais restrito à parte de torque. Então, vamos seguindo para a gente começar a entender como isso funciona. Nessa primeira etapa, eu uso assim, eu tomo por base a concentração da tensão que ocorre em uma deformação axial de um material qualquer. Acho que você lembra que na aula 3 nós vimos o comportamento de um objeto quando uma tensão é aplicada, né? Agora aqui entenderemos um pouco mais em termos de microestrutura o que ocorre de fato com um objeto quando ele é forçado para deformar assim na direção axial, o que determina a forma como ele vai se deformar. Veja que nesse exemplo um objeto sendo puxado para a direita, como aparece na sua tela. Esse movimento faz com que a tensão seja levada abruptamente, assim, de forma muito é, alta em um determinado momento, no ponto exato onde ele está em contato. Tá? Vou passar aqui ver o detalhe. Observe esse ponto, alguns pontos que estão marcados em vermelho e também os pontos em azul escuro na imagem. Esses em vermelho são os de maior tensão, propriamente dito, e os demais pontos, que está representado aí esse verde, um verde mais claro, azul, azul claro, até o azul escuro, são os pontos de menor tensão. Isso dá para ver também nessa escala de valores que tem. Não necessariamente precisa ver os valores, mas entender que o azul escuro é o valor menor e o vermelho o valor maior, percorrendo toda essa escala. Veja que nesse exemplo, né, o corpo de prova sendo deformado e analise cada ponto. Essa é uma simulação, é, uma parte aqui, o print de uma simulação, mas a gente vai ver ela em movimento, uma parte dessa simulação, usando o software ANSYS Workbench. Vou colocar aqui um vídeo para vocês e vocês conseguem observar melhor. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Matheus e na aula de hoje estarei junto com vocês falando um pouquinho sobre introdução à concentração de tensão. Conteúdo esse que é bem importante em diversas áreas da engenharia. Então, o que seria concentração de tensão? Nada mais é que uma região localizada, por exemplo, de uma peça, de um componente, onde tem elevada tensão e normalmente isso ocorre porque tem uma descontinuidade da geometria, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui temos uma seção, uma determinada área,
e mudou para uma seção com uma área com seção menor, tá? Então, o que vai ocorrer? Nessa área vai apresentar uma concentração de tensão maior do que, por exemplo, as tensões atuando aqui ou aqui. O mesmo ocorre, por exemplo, no rasgo de chaveta, onde tem uma descontinuidade da geometria. Então também vai ter concentração de tensão. O estudo da concentração de tensão é bem importante, tá, pessoal? Principalmente porque é nela, na região onde tem concentração de tensão, que normalmente começam as trincas por fadiga, tá? Então, as tensões localizadas, elas podem ser obtidas por experimentos, pode ser por métodos analíticos e também através de softwares com cálculos numéricos, tá? Na aula de hoje, vamos estar concentrando as nossas atenções para os métodos analíticos e os cálculos numéricos através de softwares. Então, nessa aula, nosso foco vai ser estudar a concentração de tensão em eixos. Então, podemos ver aqui um eixo onde tem uma variação da seção. Então, a concentração de tensão ela vai ocorrer justamente onde tem descontinuidade geométrica, que é aqui na transição entre as seções. Podemos ver aqui que tem um raio de adossamento, considerado R, e vamos ver que esse raio, o valor do raio vai influenciar diretamente o valor da concentração da tensão. Na nossa playlist de resistência dos materiais, vimos em vídeos anteriores que a tensão de cisalhamento máxima em uma determinada seção ela é calculada pelo torque, que o eixo está submetido, vezes o C, que é o raio da seção, dividido pelo momento polar de inércia da seção. Para calcular a concentração de tensão em uma região onde tem uma transição da seção, nós temos que acrescentar esse coeficiente de concentração de tensão, tá? Como nós calculamos esse K, o valor do K? Ele vai depender do valor da razão entre o diâmetro da seção maior dividido pelo diâmetro da seção menor. E também da relação entre o raio, que é o raio de adossamento, dividido pelo diâmetro da seção menor. Então, entramos com esses valores na tabela. O valor de R sobre D entramos por aqui. Achamos o gráfico com o valor da razão entre Dzão sobre Dzinho. Conseguimos, então, encontrar o nosso valor de concentração de tensão. Esse gráfico foi tirado de um livro de resistência dos materiais do Beer. Nós poderíamos também encontrar ele em outros livros de resistência dos materiais. Vamos então agora realizar um exercício, cálculos analíticos, de alguns conceitos que vimos anteriormente, também nos vídeos passados. Depois vamos continuar o estudo no software de simulação ANSYS Workbench. Então, o eixo da seção variável mostrado deve transmitir potência de 878 HP de uma turbina para um gerador. Então vamos considerar que temos a turbina, temos um gerador e o torque está sendo transmitido através desse eixo que tem variação da seção, tá? Sabendo que o eixo está girando a 900 RPM, determine a tensão de cisalhamento máxima atuando no componente, beleza? Então vamos lá. Também considerando aqui os valores, né? Diâmetro da seção maior de 190 mm, diâmetro da seção menor de 95 mm, e o raio de adossamento vai ser de 14 mm. Então, nós já vimos que para calcular a concentração de tensão máxima no eixo, essa fórmula aqui, vamos começar calculando o torque. Para isso, nós vamos pegar o valor de potência que foi dado no enunciado. Então, a potência transmitida pela turbina nesse eixo é de 878 HP. Sabemos que um HP é 746 watts aproximadamente. Fazendo essa multiplicação, chegamos que a potência é de 655.000 watts. Então, para encontrarmos o torque, nós sabemos que a fórmula da potência é velocidade angular vezes o torque. Velocidade angular é 2π vezes a frequência vezes o torque.
foi dado no enunciado que esse eixo está rotacionando a 900 rotações por minuto. Então, dividindo rotações por minuto por 60, temos as rotações por segundo, tá? O eixo ele roda 15 rotações por segundo, que é a mesma coisa que 15 Hz. Então, fazendo uma organização melhor aqui, dessa fórmula, chegamos que o torque é a potência sobre 2π vezes a frequência. Temos todos os valores. Encontramos que o torque é de 6.950 Nm. Calculamos o torque. Iremos calcular agora o fator de concentração K, utilizando esse gráfico aqui. Então, esses valores aqui, sabemos que o raio dado no enunciado é de 14 mm, esse raiozinho aqui. O Dzinho é de 95 e o Dzão de 190 mm. Calculando essas duas relações que vamos utilizar para entrar no gráfico, nós chegamos à conclusão que R sobre D é 0,15. Então aqui traçamos 0,15. E o Dzão sobre Dzinho é 2. Então nós pegamos essa curva aqui. Encontramos aqui que o K é aproximadamente 1,33. Agora vamos calcular o momento polar, que é π sobre 2c à quarta. Lembrando que o momento polar, para calcular a concentração de tensão de cisalhamento máxima, nós vamos utilizar sempre a seção menor. Então, o C aqui, para calcularmos o C, nós podemos pegar o diâmetro, que é 95 mm, esse diâmetro aqui, dividimos por 2 para achar o raio. E com esse resultado, nós transformamos para metro, tá? Que o cálculo do momento polar de inércia vai estar no sistema internacional. E aí chegamos à conclusão que o momento polar é esse valor, 7,99 vezes 10 elevado a menos 6. Então calculamos o torque, calculamos o fator de concentração K, calculamos o J, temos o C, que é o raio da seção menor. Então podemos, enfim, chegar ao valor da concentração de tensão de cisalhamento máxima no eixo. Aqui são os valores que calculamos previamente, substituindo eles aqui na fórmula. O valor encontrado aqui dessa equação, nós transformamos, vai sair em Pascal, e nós dividimos por 10 elevado a 6 para encontrarmos o valor em megapascal. Então encontramos aqui o valor. Agora vamos realizar o item B do exercício. Fosse feita uma alteração de projeto no raio do adoçamento para 24 mm, qual seria a redução percentual na concentração de tensão? Então esse raio aqui ele era de 12 e agora nós vamos analisar o que aconteceria com a concentração de tensão se mudarmos para 24. Eu tinha falado anteriormente que esse valor do Rzinho está relacionado com a concentração de tensão. Então, aumentando o valor do raio para 24, vamos ver o que vai acontecer com a concentração de tensão. Vamos utilizar o mesmo gráfico. O valor de Rzinho sobre D vai dar 0,25. Vocês podem conferir aí os cálculos. Entrando aqui no gráfico, 0,20. Dzão sobre Dzinho vai dar aproximadamente 2. Pelo gráfico aqui encontramos que o K vai ser de 1,2. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula que já vimos. Pegando os mesmos valores, que não mudam, e substituindo apenas o valor de K para 1,2, chegamos que a tensão máxima de cisalhamento vai ser de 49,5 megapascal. Então, o que significou com o aumento do raio? Então, nós tínhamos o raio de 14 e a concentração máxima foi de 54,9 megapascal.
Quando nós aumentamos o raio para 24, podemos notar que a tensão de cisalhamento máxima diminuiu para 49,5. Então, para calcularmos a redução percentual de concentração de tensão, podemos pegar o valor inicial, diminuir, subtrair do valor com 24 e dividir pelo valor inicial. Pegamos isso e multiplicamos por 100, vai dar 9,8%. Então, só aumentando o raio nós tivemos 9,8% de diminuição da tensão atuando. Beleza? Agora então vamos realizar o estudo de concentração de tensão pelo software de elementos finitos. Então pessoal, estou aqui com o software ANSYS Workbench aberto, tá? Se você não teve a oportunidade ainda de baixar, você pode conferir o nosso vídeo com todo o passo a passo da instalação, tá? Que nós temos aí no canal. Então, a primeira coisa que iremos fazer agora é desenhar a geometria, tá? Então podemos vir aqui, Component Systems, pegar o Geometry, botão esquerdo arrasta para cá. Beleza? 2 cliques aqui. E aí vamos abrir o Space Clean. Então beleza. Então aqui abriu o Space Clean. Posso criar um novo sketch. Aqui pegamos a função de círculo. Podemos colocar 190. Enter. E com a ferramenta Pull, vou clicar. Podemos arrastar, tá? Vocês verem no exercício, não foi colocado esse valor lá, tá? Porque ele não influencia no cálculo das concentrações de tensão. Então, clicando com a tecla espaço, vou digitar aqui 300, fazer com 300. Vocês até podem fazer esse teste, tá? Vocês podem fazer com outras dimensões e irão ver que vai dar os mesmos resultados. Então, Enter. Agora vamos fazer mais um sketch. Ficamos no plano. E agora a circunferência é de 95 milímetros. 95, Enter. Então podemos vir aqui para o 3D. A opção Pull já está ativada, então é só eu clicar aqui na minha face que eu quero extrudar. Vou clicando com o botão esquerdo, aperto o espaço, vou colocar 300. Beleza? ESC para sair do comando. Agora vamos fazer o raio de adoçamento, tá? Então é só vir aqui em Pull, selecionamos a aresta com o botão esquerdo, clicamos e podemos mover aqui, tá? Apertando espaço, podemos digitar o valor. Eu vou colocar 14, que é o primeiro valor que vamos calcular as tensões. Enter. Beleza. Eu vou realizar a parametrização desse raio. Por quê? Porque eu vou estar alterando esse raio e calculando também com 24. Então, para isso, aqui no Pull, nós podemos clicar esse pezinho em cima do pezinho. Pode ver que automaticamente criou esse grupo aqui, tá? Então agora esse raio ele está parametrizado. Vocês vão entender um pouco mais para frente como que vamos realizar esse estudo, tá? Mas
Nós realizamos isso porque nós vamos realizar algumas alterações nesse raio, beleza? Então agora eu vou voltar para o Workbench. Movemos aqui em Workbench, clicamos aqui. Beleza. Já podem até ver que foi criado uma região de Parameters, beleza? Realizaremos uma análise estática. Então para isso, clicamos em Análise Systems, Text Structure, botão esquerdo, arrasta em cima de Geometry. Beleza. 2 cliques com o botão esquerdo em Model. Eu estou aqui com o mecânico aberto, tá, pessoal? Temos aqui a nossa geometria. Material. Nós estamos utilizando o Structure Steel, que é o próprio material que é padrão do software. Já vem, tá? A gente nem precisou alterar a questão do material. E aqui vamos colocar os parâmetros de malha, tá? Vou gerar uma malha padrão do software, então aqui botão direito, Insert, Generate Mesh. Então essa aqui foi a malha gerada pelo software automaticamente, tá? Nós vamos melhorar alguns parâmetros de malha, porque a região de estudo nosso vai ser essa região aqui, onde vai ter as maiores concentrações, e para isso nós vamos refinar essa região. Então, aqui em Element Size, vou alterar para 25, tá? 5 milímetros. Posso vir aqui em Sizing, colocar esse Use Adaptive Sizing para Null. E vou ativar essa opção Capture Curvature, tá? Então, basicamente, o software ele já vai identificar as regiões que têm uma maior curvatura e vai estar realizando um maior refinamento. Vou estar inserindo aqui a função Sizing, que é um controle local, tá? De malha. Vou estar selecionando essa região de estudo. Posso vir aqui, selecionar a face. Vou colocar aqui o tamanho dos elementos dessa região para 4 milímetros. Que eu posso alterar o comportamento behavior para hard. O que isso significa? Nós temos aqui parâmetros globais da malha, que envolve todo o componente, e aqui é um parâmetro local. Então, basicamente, o que eu estou falando com esse behavior para hard, que as configurações desse parâmetro global, eles vão sobrepor aos parâmetros globais nessa região. Tá? Além disso, vou estar inserindo aqui o método. Vou estar selecionando todo o componente. Vou selecionar aqui para o software criar elementos tetraédricos, tá? Para ser mais fácil de analisar essa região de estudo. Com o botão direito, Generate Mesh. Então podemos ver aqui, nessa região tem elementos com tamanho bem menores, tá? A gente está analisando essa região. Lembrando, o software ANSYS Student precisa ter uma quantidade de elementos menor do que 32.000. Nós podemos ver essa informação aqui em Statistics. Vemos aqui que o número total de nós é de 21.000. Tá?
Então, ou o número total de nós, ou o número total de elementos tem que ser os dois menor que 32.000. Beleza? Então, lembrando que a turbina ela vai gerar um torque aqui nessa região do eixo de 6.950 Nm. Eu vou inserir aqui momento, selecionar essa face. Aqui está em Newton milímetro. Posso vir aqui em Home, mudar as unidades. E aqui ele já está em Newton metro. Vou colocar aqui 6.950. Nessa outra região aqui, está colocando um Fixed Support. A face, Apply. Beleza? As respostas que eu quero obter são as respostas de cisalhamento. Cisalhamento máximo. Venho aqui, botão direito, Insert, Stress. Aqui teremos as respostas de máximo tensão de cisalhamento. Botão direito, Solve. Então, clicando aqui, nós vemos que está em Pascal. Então, vou alterar de novo aqui as unidades para milímetros, tá? E aqui também vai ser alterado para megapascal. Então, podemos ver que a tensão de cisalhamento máximo é de 53. E é justamente na seção, na região onde está tendo a transição das seções, tá? Conforme vimos no estudo da teoria, tá? Então é nessa região vermelha aqui que está ocorrendo a concentração de tensão. Beleza? 53,56. Então, se a gente voltar lá nos cálculos analíticos, aqui está dando 53,56. Então, está bem próximo, tá? Agora nós vamos também calcular o valor para um raio aqui de 24, tá? Esse aqui é o resultado para 14. Como nós podemos fazer isso? Clicamos aqui. Então é só vir aqui em máximo. Agora nós precisamos encontrar os valores de máxima tensão para um raio de 24, tá? Então é só virmos aqui em results, clicarmos nessa caixinha. Nós vamos estar falando para o software que esse é um parâmetro de saída. Lá no Space Clean falamos que o raio seria um parâmetro de entrada. Estamos falando que esse aqui é um parâmetro de saída, tá? Voltando aqui para o Workbench, podemos clicar aqui em Parameters. Podemos ver aqui os nossos parâmetros de entrada. No caso, é o grupo 1 lá do Space Clean, que está de 14 mm, que é o raio, tá? E aqui o parâmetro de saída e a tensão máxima de cisalhamento. Nós já vimos essa resposta de 53,6 megapascal. Aqui eu posso colocar um novo valor para o raio, para calcular as respostas. Então, eu quero calcular um valor para 24. Venho aqui, botão direito, Update. Então, nós conseguimos obter a resposta para 24 a 49,22 megapascal.
Aqui nós podemos fazer o mesmo para qualquer valor de raio, nosso estudo. Se eu quisesse colocar outro valor de raio, poderia ver a questão da tensão desses elementos. Então podemos ver aqui que diminuiu quando aumentamos o raio, diminuiu, deu 49,22 megapascal. Se voltarmos lá nas contas analíticas, podemos ver aqui que deu 49,5, tá? Uma diferença bem próxima, beleza? Então, galera, antes de terminarmos nossa aula, gostaria de apresentar esse estudo que teve como finalidade a comparação entre a redução da tensão, comparar a redução da tensão com o aumento de massa, quando nós aumentamos o raio de adoçamento, beleza? Então, o que foi feito? No software, eu fui variando a dimensão do raio e pegando as tensões, tá? Então, eu fiz 14, 16, 18, 20, 22, 24, beleza? Podemos ver, claro, que quando nós estamos aumentando o raio, nós vamos diminuindo a tensão. E aqui eu calculei a redução da tensão em porcentagem quando comparado com a dimensão inicial do raio de 14. Então podemos ver aqui que a redução de tensão ela vai aumentando conforme vamos aumentando o raio. Então, por exemplo, no raio de 24 nós temos uma redução de tensão de 8,36% no valor quando comparado com o raio de 14. Eu também fui medindo as massas para os diferentes raios do componente. Fui calculando o aumento de massa quando mudamos o raio, quando comparado à dimensão inicial, que era de 14. E podemos notar que à medida como vai aumentando o raio, consequentemente, vai aumentando a massa, tá? O eixo ele vai ganhando massa. E vai diminuindo a redução da tensão. Então podemos ver que a porcentagem da redução de tensão ela é bem maior quando comparado ao aumento de massa, tá, pessoal? Como que eu fui pegando esses valores de tensão conforme eu ia variando os raios? Foi pelo design points, tá, pessoal? Então aqui é só eu ir acrescentando 16, 18, 22, 24 e aqui botão direito, update. E aí vai ser gerado esses valores, tensão, peguei esses valores e gerei as tabelas. Para calcular as massas do componente, quando variamos o raio aqui, podemos variar com pool, tá? E mudarmos esse valor, podemos pedir, selecionando aqui o componente, colocando o material. No caso aqui você pode estar escolhendo o material. Vou colocar como exemplo aqui um aço. E aí, depois que colocou o material, conseguimos medir a massa. Então podemos ver aqui em Mass Prepare. Então podemos vir aqui em massa, selecionar o componente. E aqui temos o valor da massa. Foi dessa forma que eu fui pegando os valores de massa. Então aqui nesse gráfico, gerado a partir dos valores da tabela, nós podemos ver mais claramente que a variação da redução da tensão, tá? Ela é bem maior do que a variação do aumento de massa, tá? Então, enquanto o raio mudou de 14 para 24, teve uma redução de 8,36% no valor da tensão e um aumento de 0,26% no aumento de massa. Então, pessoal, esse estudo aqui ele é bem interessante quando queremos projetar, por exemplo, um eixo. Queremos saber até que ponto vale a pena ficar aumentando o raio, certo? Já que quando eu aumento o raio, eu aumento a massa do meu componente, né? Quando eu aumento a massa, eu vou estar aumentando
a minha inércia rotativa, tá? Também vou estar aumentando, eu posso estar aumentando a minha massa desbalanceada, que vai gerar uma maior força desbalanceadora, tá? E tudo isso pode ocasionar diminuição no rendimento do sistema, tá? Porém, nós vamos estar aumentando a redução na tensão da concentração de tensão. Isso está diretamente relacionado à vida, à fadiga, tá? Então, esse é um bom ponto a ser estudado quando estamos projetando esse tipo de componente. Já dando sequência aqui após o vídeo, note que sim, essa tensão é mais visível nas extremidades e nas chamadas bordas vivas do material. São aqueles lugares nos quais a energia tende a realizar, entre aspas assim, também um movimento brusco para mudar sua direção. Digamos que o seu caminho precisa ser alterado ali. Isso acaba sendo um fator de complicação no projeto, né, como um todo. Assim. A tensão normal ocorre na seção de menor área de seção transversal do objeto. Então, veja assim, se o material se comportar de forma linear elástica, a distribuição de tensão que age sobre essa seção tem como ser obtida de uma forma matemática direta pela própria lei de Hooke, ou então medindo a deformação que teve nessa área, na área dessa seção. E daí podemos, posso dizer assim, deixar definido de forma matemática que a força P é determinada pela tensão aplicada em uma área que sofre a ação dessa força. Então, integral de área, sigma dA. Tá? Uma outra informação relevante é que a gente tem que na prática, assim, na prática da engenharia, nas aplicações, é sempre visto, é mostrado que a distribuição de tensão real, ela não precisa ser determinada. E o que isso traz de vantagem? Na verdade, ensaios mecânicos para encontrar uma tensão máxima nesse tipo de seção é suficiente. Basta apenas assim que o elemento seja projetado para suportar essa tensão máxima e pronto, está feito. Mas para alguns casos nos quais a seção muda, é possível determinar valores intermediários de tensão, e isso em torno de um valor conhecido como a tensão média. Então temos assim o seguinte, como você vê na equação que aparece aqui na tela, a tensão máxima pode ser relacionada com a tensão média e um novo fator que a gente define, que é o fator de concentração de tensão. Fator de concentração de tensão. Tá? A gente vai falar sobre esse K ao longo dessa aula. O valor dessa constante, né, desse fator, assim, geralmente é determinado por experimentos e eles aparecem de forma tabelada, digamos assim. Ou melhor, eu posso até falar, ele consegue ser obtido em gráficos que consideram as variações e as mudanças nas dimensões. Isso é interessante colocar. Apesar de existir, entre aspas, uma questão tabelada, um valor tabelado, mas ele tem vários valores dentro de uma faixa. Vamos ver primeiro aqui o que ocorre com os planos e as distorções, né, causadas pela ação de cada uma das forças aplicadas. Veja ali no caso A, B e C, quando ela está, no caso do A, não distorcida e distorcida, e pegando esse B que está mais visível. Observe o seguinte, a distribuição de tensão real ocorre de uma forma quando você tem um furo nessa peça maior no centro e vai reduzindo até as bordas. Né? Já a distribuição de tensão média considera que a tensão é igual em todos os pontos. A gente sabe que isso na realidade não ocorre, porque depende da geometria do objeto, depende se ele tem algum ponto de concentração de tensão. E aí, se a gente analisar a distribuição de tensão real, ela varia. Ela tem uma variação no centro e vai para as extremidades até chegar no seu valor mínimo. Já a tensão média é considerado o valor médio
dentro de toda a sua distribuição, de toda a representação do elemento de área. E assim, como essa distribuição de tensão não ocorre tão uniforme, digamos assim, alguns artifícios são feitos para que o efeito dessa concentração de tensão seja reduzido em uma amostra de material, em um material qualquer. Os valores de K geralmente são disponibilizados, né? Como eu já falei, eles dependem de algumas condições tabeladas, gráficos e alguns manuais de análise de tensão. Gráficos de engenharia que aparecem isso. Eu vou trazer alguns aqui para você, para algumas formas dessa de aplicação. Tá? Nesse primeiro caso, temos uma situação com redução drástica da área. Observe, é um objeto com a seção quadrada, né, a seção retangular, e ele tem a força aplicada na parte mais esquerda em uma área maior e na parte da direita em uma área menor. Perceba essa seção transversal quadrada, tá? E ele reduz para uma outra seção quadrada também, ou retangular, sem bordas vivas. Isso é importante falar, porque ele tem uma certa curvatura, tem um raio de curvatura, você consegue também observar, está representado por R, e isso é importante nos cálculos, porque, como eu falei, se tem borda viva, você tem um ponto crítico de concentração de tensão. Nesse outro exemplo aqui, é um objeto que apresenta um furo no meio. Tá? Esse tipo geralmente é aplicado em situações assim que tem junções que precisam ser parafusadas, colocado um eixo para giro, algo desse tipo. E por isso é importante entender como as forças irão se comportar ao longo de uma amostra como essa, assim. Tá? Então veja ali como calcular a tensão média. A seção retangular não muda na esquerda, da esquerda para a direita, mas ela tem um ponto no meio que tem ali marcado por 2R, simplesmente o diâmetro ali do círculo. Tá? A gente vai ver isso mais em detalhes quando estiver preparando, fazendo exercício ou outras atividades. Então, observe aqui. Veja que, assim, eu posso dizer, no projeto e na fabricação de materiais, essas estruturas menores que vocês conseguem observar com cores variadas, são chamadas malhas, elas são geradas e produzidas assim, não que o material vai ter isso de forma macroscópica, mas essa divisão microscópica permite as análises. E isso é para entender melhor como funciona a distribuição de forças ao longo de toda a amostra, de cada uma dessas amostras, independente do tipo de aplicação que vai ter. Isso também é útil para entender assim, em quais pontos de uma peça será preciso ajustar ou acrescentar material, reduzir, fazer alguma coisa no processamento, na manufatura dele, para que ele tenha uma segurança de trabalho, uma segurança maior. Observe, por exemplo, aqui no caso de um corpo de prova, na fabricação de materiais. Esse é um tipo de material comum, corpo de prova, com a área cilíndrica. E veja o seguinte: o comprimento útil do ensaio é reconhecido simplesmente como essa área interna, essa que aparece em vermelho. E assim, por isso nos ensaios de tração é necessário muito que você tenha a eliminação de qualquer possibilidade de interferência externa, tá? Então, veja como isso pode ser interessante assim. Se o ensaio, as garras no ensaio de tração ficasse preso nessa amostra na parte de dentro, essa que aparece em vermelho, ele ia sofrer uma tensão por conta das garras que seguram o próprio ensaio. E isso não seria uma coisa interessante de ser observada, já que você quer entender como esse material se comporta ao longo de um ensaio. E para isso tem esse comprimento útil, porque observe bem, lá da tabela anterior que a gente viu, tem que as tensões menores aparecem na região azul e as tensões maiores na região vermelha.
Então, esse tipo de objeto concentra toda a tensão nessa região vermelha. E isso faz com que a energia que é aplicada na deformação axial de um corpo de prova desse tipo é totalmente transmitida para a área do comprimento útil, ou região útil do material, que é onde a gente analisa de fato. O resto é só espaçamento, é só o melhor ajuste para que a gente tenha uma definição mais precisa. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de onde esse tipo de característica pode ser visualizado. Né? Aqui um da área biomédica, uma aplicação comum a estruturas na área de engenharia, o que precisa ser observado. E nesse último, um sistema de engrenagens, que utiliza também esses métodos computacionais para determinar onde o corpo vai sofrer maior impacto da ação dessa tensão concentrada. E aí a gente consegue analisar que há realmente uma distribuição de tensão ao longo de todo o objeto. E isso precisa ser determinado previamente, né, para prevenir que o objeto falhe durante a sua aplicação. Vou colocar mais uma simulação aqui para vocês, para poder você entender melhor como funciona essa questão da distribuição de tensão em um objeto qualquer.
Seguindo aqui, eu trago um exercício. Seguinte, uma barra de aço tem as seguintes dimensões apresentadas na figura, né? Supondo uma tensão máxima de 120 megapascal, qual a maior força axial que essa barra pode suportar? Acredito que vocês conseguem resolver esse problema usando os dados que a gente viu nessa aula sem maiores problemas, tá? A seguir também eu apresento um vídeo externo de um outro canal do professor Geraldo Barbosa, que tem uma resolução de um problema nessa mesma linha, e eu vou deixar o link também, o link da aula completa dele com essa resolução, fica disponível para vocês. Olá, sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma resolução de exercícios do livro Resistência dos Materiais, autor Hibbeler, 7ª edição. Exercício proposto 4.89. A barra de aço tem as dimensões mostradas na figura. Determine a força axial máxima P que pode ser aplicada de modo a não ultrapassar uma tensão de tração admissível de 150 megapascal. Então observe a barra. Ela tem 2 pontos aqui de concentração de tensão, nos filetes e no furo. Okay? Vamos analisar inicialmente o filete. O filete esse que tem um raio aqui de 15 milímetros e essa altura aqui de 30 milímetros. Então, a razão entre o raio e a altura é de 15 para 30, que é igual a 0,5. E a razão entre a largura e a altura do filete é 60 para 30. A largura maior, a largura menor aqui, a altura maior, a altura menor, como queira, é de 60 para 30, que é igual a 2. Indo até a tabela do livro, nós temos aqui um filete, olha só. Aqui nas abscissas nós temos a razão R sobre H, que é meio. Traçamos uma vertical até encontrar a curva da razão W sobre H igual a 2, que é essa daqui em vermelho. Ó. Colocamos em vermelho. Onde elas se cruzam, nós temos um ponto. Baixamos uma horizontal e achamos o coeficiente de concentração igual a 1,4. Sabemos que a tensão máxima tem que ser sempre maior que a tensão que atua na seção transversal do filete. E essa tensão que atua na seção transversal do filete é o coeficiente de concentração de tensão vezes a tensão média. Onde a tensão média é o produto da força normal dividido pela área. Que área que é essa? A área da seção transversal aqui, ó, que é H vezes T. Substituindo os valores. A máxima tensão é a admissível, 150 MeV. O coeficiente de concentração aqui, ó, o fator de concentração é 1,4, como nós achamos no gráfico. A área é 30 vezes 20. Essa altura é 30 e essa largura é 20. Fazendo as contas, nós teremos que o esforço normal não poderá ultrapassar 64,29 kN. Isso é menor ou igual nesta seção aqui do filete. Mas existe um outro ponto de concentração de tensão, aqui no furo. Vamos analisar agora este furo. Furo este que tem o raio 12 milímetros, okay? O raio 12 milímetros, e essa altura aqui, que é 60. Então, a 12, a razão R sobre W do furo é 12 sobre 60, que é 0,2. 0,2, a razão R sobre W, subimos até encontrar a curva e vamos achar o coeficiente de concentração, que vale 2,45. A área. Vamos calcular agora a área da seção transversal aqui. Para isso, ó, vamos fazer um corte. A área que nós queremos é essa área amarela. Sabemos que essa largura é 20 e essa altura é 60. A área amarela vai ser a altura do retângulo total menos a área desse outro retângulo em branco. Então vai ser WT, W vezes T, menos 2R vezes T. Colocando T em evidência, W menos 2R resulta em 36 vezes 20. É a soma dessas duas áreas amarelas, tá? E resulta em 720 milímetros quadrados.
Assim, na seção transversal, onde tem um furo, onde fizemos o corte aqui, ó, a tensão máxima deverá ser sempre maior que a tensão nessa seção, que é o produto do coeficiente de concentração vezes a tensão média. E a tensão média é pressão sobre área. Força normal sobre área. A tensão máxima admissível é 150. 150. O coeficiente de concentração, 2,45, como nós achamos. A área 720, resulta que o esforço normal tem que ser menor ou igual a 44,08 kN. Então, nesses dois pontos de concentração de tensão, para que não haja falha, o esforço normal não poderá ultrapassar 64 no filete, 64,29 kN, e não pode ultrapassar 44,08 aqui no furo. Logo, para que nenhum desses pontos ocorra uma falha, o máximo valor do esforço normal será de 44,08 kN. E por hoje é só. Bons estudos, espero que tenha entendido e a gente continua conversando sobre esse assunto ao longo da semana. Valeu, até logo.